Amém? Vamos saber a palavra? Eu estava orando, eu falei, meu Deus, nós temos falado bastante de libertação, mas o Senhor chamou muito a minha atenção no sentido bom da palavra, para que nessa noite nós estivéssemos falando de cura. Amém, igreja? Então você que precisa de uma cura, fique atento. Ou você que conhece uma pessoa que precisa de uma cura, fique atento também. Porque eu já tinha lido esse versículo várias vezes, e a Bíblia diz que se nós confessarmos com os nossos lábios Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos salvos. Amém, igreja? E quando eu li, não tem nada a ver com a pregação, mas quando eu li esse versículo, eu falei, caramba, a partir do momento que a tua boca confessa a salvação, a nossa boca, ela está sendo instituída para que haja confissão de todas as promessas de Deus. Amém, igreja? E aí deu um plim, virou uma chave na minha mente. Eu espero que vire na sua também. Porque o evangelho ele é um pacote completo e muitas das vezes, não que seja errado nós usarmos, graças a Deus que tem esses profissionais, médicos, excelentes. Mas olha só, multiplicou a ciência. Amém, igreja? Mas as doenças multiplicaram 10.000 vezes mais. Então nós temos que estar atentos a isso. Não podemos depender só da ciência. Pelo contrário, temos que depender da palavra de Deus. Amém? E às vezes falta um pouco de entendimento para nós, ou um pouco de fé, de crer. Porque se a confissão, você vê que aqui a gente teve uma semana de batalha para a salvação. E muitos creram, muitos confessaram, muitos foram batizados. E se morresse após isso, a Bíblia garante, estaria salvo em nome de Jesus. Amém? Por uma confissão de fé. Mas quando chega na área da cura, nós não temos a mesma fé. Nós ficamos duvidosos. E é por confissão, é por fé. Está dando para entender um pouquinho? Então isso me deu um plim. Então nós vamos falar sobre cura. Abre comigo aí a tua palavra, a tua Bíblia, em nome de Jesus. No Evangelho de Romanos, capítulo 1, versículo 16, por favor. Gente, tiver frio aí, dá um toquinho. Tá bom aí, gente? Tá bom? Tá frio? Tá bom? Era para você sentar aí mesmo, irmã. Romanos 1,16 diz assim, ó. Eu vou ler aqui como está no meu, tá? Você pode ler ali. Romanos 1,16 e depois já abre também Êxodo 23, o 25 e 26. Diz assim, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém, igreja? Vamos ler aqui, né? Para você não ficar meio perdido. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Amém? Na minha está, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Um pouquinho mais resumidinho. E Êxodo 23, 25 e 26. Eu vou ler só a parte que eu quero aqui, tá? Eu vou lendo. Diz assim, Êxodo, capítulo 23, versículo 25 e 26. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O número dos teus dias cumprirei. Amém, igreja? O Senhor, a palavra diz, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém, igreja? Vamos orar com fé, igreja. Pai, diante da tua presença, nós estamos agradecidos ao Senhor. Obrigado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela tua santa palavra. Hoje nós estamos aqui diante de tão grande verdade. Pai, é no nome de Jesus que nós te louvamos, porque fomos alcançados por esta verdade. E hoje nós queremos que o teu Espírito testifique em cada coração aquilo que já é um fato. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Hoje nós temos essa tão grande graça de reivindicarmos essa tão grande bênção. E diante desta verdade nós já declaramos, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que intenta contra a tua verdade, contra a tua palavra, nós estamos declarando derrotado. Toda intimidação, toda mentira, toda força opressora,
opressora. Nós estamos declarando em nome de Jesus a derrota agora. Paralisamos, expulsamos daqui, para bem longe, para não voltar mais, e avançaremos em poder e glória. Muito obrigado por ter nos ungido para desfrutarmos destas bênçãos. Amém, igreja? Pode sentar, por gentileza. Olha só, que maravilha, né? A palavra de Deus deixa muito clara, como nós lemos aí, que o evangelho ele não consiste em palavras para que a gente possa se emocionar, simpáticas, para que a gente possa achar bonito. Não. O evangelho de Cristo é o poder de Deus em ação. Amém, igreja? É a manifestação da glória. Por isso que esse ano nós estamos nesse tema. Que venha o teu reino, que venha o teu poder. Imagina, irmãos, nós sabemos, não tem muito a ver aqui, que lá no céu, quem acredita que lá no céu tem câncer? Depressão? Morte? Angústia? Claro que não. A Bíblia diz que lá não vai ter nada disso, amém, igreja? Então, queridos, quando ele fala acerca de nós desfrutarmos desses benefícios, a palavra de Deus está se referindo aqui na terra. E quando a palavra do Senhor diz que o evangelho do Senhor é o poder, esse poder é justamente para desfazer, para destruir todo este mal que muitas vezes reina na nossa vida. Então, por isso que eu lendo novamente essas passagens, eu falei, meu Deus, como muitas das vezes nós que somos o teu povo, não temos reivindicado, não temos nos apoderado, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, mas nós não cremos que Ele é, ou não nos apropriamos, não vou falar que você não crê, porque eu creio que você crê, amém? Mas às vezes falta nós nos apropriarmos, porque nós temos fé para crer que Ele perdoou os nossos pecados, mas às vezes não temos fé para tomar posse da nossa cura, reivindicar que o mal saia e avançar nessa fé poderosa. Olha só, em Salmo 107, versículo 20, a palavra de Deus diz, Salmo 100 e... Perdão, irmãos, deixa esse salmo aí. Já pôs aí? Não. Vamos em Êxodo, para mim ser mais sucinta, mais rápida. Êxodo 15, 26, que a gente leu. Porque eu sou o Senhor que te sara. Amém, igreja? Então nós precisamos entender que qualquer promessa de Deus, seja falada ou impressa, para que haja o poder em ação, é necessário nós entendermos que precisamos ter fé. Crer naquilo que já está escrito. Crer naquilo que foi nos prometido. E em obediência, agir de acordo. Eu vou te contar um pequeno testemunho. Quem já foi curado aí pelo Senhor Jesus? Faz assim. Olha quanta gente. Irmãos, eu lembro, quando eu era bem nova convertida assim, eu já contei isso aqui, mas como tem muita gente nova, eu quero contar de novo, né? Mas eu quero que você coloque no seu coração essa chama queimando, agora. Esse fogo da verdade. Se você tem uma enfermidade aí no seu corpo, o Senhor, Ele quer te curar, é agora. Amém, igreja? Tenha convicção disso. Olha o que nós lemos. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então nós precisamos entender que por mais que nós estejamos aí na tecnologia, aquela coisa toda, mas o evangelho do Senhor, quando recebido, ainda que a gente não domine muito o conhecimento, ainda que a gente não conheça muitas coisas, mas se o evangelho do Senhor for recebido por nós com fé, e em seguida em obediência, em fazer aquilo que a palavra de Deus diz, nunca duvide. O poder dele vai entrar em ação e nós vamos desfrutar, seja de uma cura, seja de uma libertação, de uma resposta da parte de Deus, amém? Eu me lembro quando eu era nova convertida, vocês já viram aí os nossos 3 filhos, desde o primeiro eles nasceram muito grande.
E eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus libertava. E antes de eu, na verdade, me batizar. Eu aceitei Jesus, foi bem rápido o meu batismo também. Mas o Senhor, Ele fez uma promessa no meu coração. Que se eu cresce, porque desde o meu primeiro filho eu já tinha que fazer a perine. Todos sabem que é a perine aqui? Os órgãos da mulher descem. Ela faz muita força na hora do parto. E o médico, atestado pelo médico. E nesse meio aí, eu tive o João Rodolfo. E o médico já queria fazer isso. Engravidei do Tite, depois engravidei de novo da Rebeca. Imagina como eu fiquei, né, irmãos? E eu não sabia que a palavra de Deus, ela era completa. Eu não sabia que agora o Senhor, Ele, quando nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos chama para nós andarmos em novidade de vida em todas as áreas. Então, Ele mesmo começa a gerar no nosso coração uma fé, para ver qual vai ser a nossa confissão diante dEle. Qual vai ser o nosso posicionamento. Porque quando Ele promete, se nós cremos em obediência, avançamos contra tudo que a gente está vendo, mas confessando a palavra, fato é, o poder dEle vai executar a palavra dEle. Amém, igreja? Mas nós precisamos entender isso. Em Provérbios 4:22 diz, as promessas de Deus são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Amém, igreja? Provérbios 4:22. E aí, irmãos, desde o meu primeiro filho, né, aconteceu isso. E aí, do primeiro para o segundo, o Senhor, quando eu aceitei Jesus e eu ia para o batismo, Ele fez uma promessa para mim. Se você crer, ninguém sabia disso. Mas Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Amém, igreja? E Ele me prometeu, se eu cresce na água do batismo, Ele me curaria. Amém, igreja? Irmãos, e eu pronto, graças a Deus, depois já me batizei logo. E eu confesso para vocês que no meu coração tinha uma fé, que por mais que eu continuei com os sintomas, que é aí que muitos de nós perdemos a bênção. Seja na esfera física de uma cura, seja na promessa de um casamento, seja a promessa de uma porta de emprego, seja a promessa de uma promoção, seja a promessa de uma formação acadêmica, seja o que for. Porque eu tomei posse, na verdade a palavra que foi revelada a mim foi Isaías 53, que a palavra de Deus diz, só vou falar um versículo, que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, amém, igreja? Isaías 53, depois se você puder ler, você vai lá. E eu tomei posse daquilo. E apesar de eu estar gestante novamente, com aquelas dores terríveis, durante um ano, irmãos, e foi um ano, eu já vi, assim, curas instantâneas. Você orar e a pessoa ser instantaneamente curada. Amém, igreja? Mas já também vi curas gradativas. Que o Senhor, não é que o Senhor quer que eu fique doente. Nunca. Ele não contraria a palavra. Nós servimos o Deus que nos sara. Amém, igreja? Ele prometeu. O que muitas das vezes o Senhor, Ele permite é que nós, como cristãos, venhamos dia após dia nos apropriarmos do que a palavra já diz. Amém. A meu respeito e a seu respeito. Amém, igreja? E aí eu passei alguns meses, Tite nasceu, tudo, imagina, né, irmãos? Foi algum tempo, na verdade foi do Tite, né? Ai, não sei. Eu sei, irmãos, que foi um ano de batalha ali, de oração. Foi do Tite, né? Ah, não, a Rebeca, né? Que eu fui no ginecologista depois, tudo. É isso mesmo. Tite já, eu me converti com o Tite na minha barriga. Ele nasceu e depois que ele tinha 4 meses e pouco, eu fiquei grávida de novo, amém? E aí um ano foi
essa batalha, aonde eu sentia os sintomas ainda, mas me apropriando da palavra de Deus. Meu filho está falando ali para minha norinha do coração, que como eu engravidei com 4 meses e meio dele, eles vão engravidar com 4 meses para o segundo filho. A igreja diz amém. Tô brincando, irmãos. Vocês é mais doido que nós. Mas eu creio. Irmãos, olha só. E foi isso mesmo, do Tite, que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu depois, irmãos. E no período de eu engravidar de novo, e a Beca nascer, foi mais um ano. Resumindo, eu senti os sintomas. Mas essa palavra aqui, ó, Hebreus 11:6. Você tem que ter uma consciência. Antes de ficar plenamente convencido de que Deus quer que você esteja com boa saúde, sempre haverá uma dúvida em sua mente. Se você será curado ou não. E aprenda uma coisa: enquanto houver dúvida na tua mente, não poderá existir fé perfeita. Existe fé, mas misturada. E a menos que você exerça fé sem duvidar e sem vacilar, você jamais será curado. Porque a Bíblia diz isso, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Então, por isso que a Bíblia diz, em Tiago 1, do 6 ao 7 também: peçam, porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Então nós temos que ser sinceros. E nós temos que entender que o que nos impede muitas das vezes de nos apropriarmos de várias promessas do Senhor, não é quem nós somos. Não é quem o Senhor é. É o nosso posicionamento antes de nós ficarmos nessa dúvida e não tratarmos disso. Não injetarmos na nossa vida a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? É nós entendermos que sempre haverá essa guerra da alma, sentimentos com o espírito. Porque todos nós nascemos de um novo espírito agora. Amém? Então é um fato. É um fato. E esse espírito, do mesmo jeito que nós nascemos, somos novas criaturas. Se nós temos a convicção da nossa salvação, da mesma forma, nesse novo espírito, nós temos que nos apropriar da cura dada por Deus. Amém, igreja? E aí, irmãos, eu fiquei em cima de Isaías 53, eu confessei a palavra, passei um ano com os sintomas, e eu orava bem assim, eu lembro até hoje. Senhor, Tu és o Deus da vida e da morte. Se o Senhor quiser, o Senhor dá vida. Se o Senhor quiser, o Senhor mata. E o Senhor me fez uma promessa, que se eu cresce, e eu creio, na água do batismo o Senhor me curaria. Por isso eu declaro, pelas pisaduras de Jesus eu estou curada. Amém, igreja? E aí, sabe o que eu fazia depois? Eu chorava, isso era em meias lágrimas, tá? Porque eu estava com muita dor. Aí depois eu pegava o óleo de ungir, que se você não tem, é só você pegar aqui. Embora tem que encher ainda os vidrinhos, né, Carol? Mas tem um pouco ali, ó. É o óleo consagrado de Deus. Eu pegava o olhinho, ungia eu em vários lugares. E eu falava o que a maioria do crente não tem coragem de falar. Demônio, onde você está? Espírito maldito, aonde você está? Espírito de enfermidade, aonde você está? Maldição hereditária, aonde você está? Espírito que está querendo me colocar triste numa cama, ali operada, vários meses ali, aonde você está?
Eu estou te ordenando. Não é pedir. A enfermidade, por favor. Não, irmãos. Mas se eu... Não. Deus não cura nada. Não adianta nada esse negócio de crente, não. Que adianta eu ser dizimista? Que adianta eu ser ofertante? Que adianta eu estar fazendo céu? Que adianta... Duvidoso. Que adianta? É o que a Bíblia diz aqui. O duvidoso vai para lá e para cá. Irmãos, e eu colocava, você vai sair, eu ordenava, espírito da dúvida, porque às vezes vem a dúvida, espírito da incredulidade, espírito que dominou meus antepassados com enfermidade, você que amarrou, onde você está? E eu me orava por mim durante 1 ano, eu ordenava, você vai sair em nome de Jesus Cristo. Eu não sou mais do diabo, eu sou de Jesus Cristo de Nazaré, e pelas pisaduras, por tudo aquilo que Ele sofreu na cruz, eu estou sarada em nome dEle, amém, igreja? E eu nem sabia que isso se chama reivindicar a bênção, na época. Então muitos de nós às vezes ficamos ali moribundos, às vezes até reclamando, às vezes até triste, às vezes até falando, nossa, não é da vontade de Deus. Irmãos, Deus não é homem para que minta, Ele não se contraria. Amém, igreja? Mas nós precisamos mudar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que transformar do dia após dia. E para a glória de Deus, para Deus mostrar que Ele é o Senhor. E claro que durante esse período eu fui lendo a Bíblia, fui orando, foi isso e aquilo. Irmãos, eu nunca falei para o meu adversário. Já era para mim. Eu sou uma derrotada. Eu sou uma desgraçada. O que é desgraçada? Despido da graça, fora da graça. E nós não somos. Nós estamos debaixo da graça. Debaixo do favor de Deus. Nunca falei, irmãos. Nunca. Então nós precisamos entender que o pacote é completo. Nós precisamos entender isso e nos apropriarmos, ainda que as circunstâncias digam outras coisas. E para a glória de Deus, né? Eu engravidei de novo da Rebeca. A Rebequinha nasceu. A Rebeca está com 23 ou 22? 22 anos já isso, olha. Rebequinha nasceu. E para Deus mostrar que era Deus, irmãos, que Ele tinha curado mesmo, embora Ele permitiu esse tempo aí, não porque Ele já não tinha me sarado, porque Ele já tinha me sarado. Amém? Assim como Ele já te sarou também. O que falta? Apropriar. Mudança de oração. Ah, mas eu não creio. Então ore até você crer. Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a desfrutar dessa liberdade, que o Senhor não é mentiroso, o Senhor é fiel. O problema é comigo mesmo. Ajuda-me, porque eu não aceito nada menos do que aquilo que o Senhor tem para mim. Amém, igreja? Então nós precisamos compreender isso, irmãos, para nós não ficarmos como aqueles que, né, ai, será que Deus quer, será que Deus não quer, que não conhecem, até conhecem, mas não se apropria. E a Rebeca, para a glória de Deus, ela nasceu. Foi o parto mais demorado, é verdade, porque menina, não sei no caso de vocês, mas no meu foi bem demoradinha para nascer. Eu fui para o hospital 3 vezes, tomei soro 3 vezes. O médico falou, eu vou fazer cesariana em você. Eu falei, doutor, ela corre risco? O cordão, o líquido amniótico? Não, a minha pressão, graças a Deus, beleza. Eu falei, então não vou fazer. Aí ele falou assim, então você vai assinar um termo. Eu falei, assino, doutor. Eu não vou fazer cesariana. Eu cheio de filho pequeno fazer cesariana, irmãos. Mas não tem problema nenhum cesariana. Amém, igreja? Amém. E aí, para a glória de Deus, esperei até a última hora. Também falei assim, eu só vou agora que estiver nascendo também. Né? E para a glória de Deus, quando ela estava nascendo, eu cheguei no hospital meia hora depois, 40 minutos, não sei. Ela nasceu. E para Deus mostrar que ela era Deus, mais pesada e maior que os outros 2. Amém, igreja? E 2 meses depois, passei numa médica, excelente médica,
e tava os meus órgãos tudo certinho. Fiz todos os exames. Então o Senhor é o Deus que nos sara. Amém, igreja? Aplauda a Ele, porque é Ele que faz. Ele é que faz. Ele é poderoso. É Ele. O poder a Ele, a honra a Ele, a glória a Ele. Mas foi isso, irmãos. Para a glória de Deus. Eu era nova convertida. Então nós precisamos entender isso. Às vezes às vezes nós não pensamos que precisamos fazer uma autoanálise. Porque uma coisa é fato, irmãos. Deus é honesto ou não? Deus é honesto ou não? Claro que sim. E Ele que falou. A palavra dEle. Ele deixou explícito isso. E deixa eu te perguntar, você acredita? Se você não acredita, não tem problema. Estamos em uma democracia e vamos continuar assim. Amém, igreja? Você, às vezes você fala assim, eu não tenho fé para isso. Ok. Mas você acredita que o Senhor quer te sarar? Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Se você acredita que o Senhor, Ele quer te curar, isso é fé. Nós precisamos entender isso. Às vezes eu confesso para vocês que eu achei assim, a gente acha muito simples. Não é possível que é simples assim. É. A única coisa que sempre acontece é essa guerra na nossa mente. Mas que é simples. Você pode ver a salvação. Quantas pessoas acham que para a salvação tem que andar 1 quilômetro, tem que isso, tem que jejuar 30 dias, tem que não sei o quê, tem que isso, tem que fazer um curso, tem que... E não é. Quer ver eu te provar? Quando Jesus estava na cruz, não houve tempo de um cara que estava... infelizmente não teve salvação, mas o outro se arrependeu dos pecados dele, pediu perdão e pediu para Jesus: permita que eu esteja hoje ainda contigo no paraíso. O que Jesus falou? Sim. E morreu. E houve salvação para ele. Amém? Não houve tempo para ele se batizar, viu? Se tiver tempo, tem que batizar. Mas às vezes nós temos complicado. Números 23:19 diz assim. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Amém? Então, se não está alguma coisa alinhada, nós temos que entender que nós que precisamos nos alinhar ao Senhor. A palavra. Nos apropriar. Porque Ele deixou registrado para nós. 1 Reis 8:56, parte B. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Amém, igreja? Ele cumpre. Só que nós precisamos entender isso. Precisamos assumir o que a palavra de Deus diz. Outra coisa, Salmos 119:89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Amém, igreja? Então nós precisamos entender. Eu até anotei aqui que eu não lembrava onde estava escrito, quando eu falei uma frase aqui um pouco mais resumida, é de F.F. Bosworth. Ele diz, essa frase é dele, ó: não duvide de Deus. Se você precisa duvidar de alguma coisa, duvide, olha que lindo, duvide de suas próprias dúvidas, porque são elas que não merecem confiança, mas jamais, diga jamais, mas jamais duvide de Deus e de sua palavra. Amém, igreja? Se é para duvidar, duvide da dúvida, mas não duvidar da palavra, porque a palavra, tem tudo está se cumprindo.
Jeremias 1:12, parte B, diz assim, ó. Jeremias 1:12. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu achei interessante essa explicação aqui, ó, que está até no livro, viu, irmão? Não é meu, não. Ó, o verbo velar significa zelar, cuidar, proteger. Em seu infinito poder, Deus está atento à sua palavra, com zelo, vigilante para cumprir. Creia nisso. Amém, igreja? O que eu tenho visto, eu creio que você também. A maior dificuldade de um cristão é de crer na palavra. O demônio não é lá essas coisas que a gente pensa, não. Mas o que nós temos que entender é que não há base nenhuma, irmãos, para nós duvidarmos do que a palavra de Deus diz. E às vezes nós ficamos ressabiados, lute contra isso. Porque a palavra de Deus é imutável, infalível. Amém, igreja? Então lembra dessas sábias palavras de F.F. Bosworth. Não esqueça, eu falei mais no popularzão, né? Eu sempre falei aqui que se nós quisermos duvidar, que duvidemos de nós mesmos, mas não daquilo que o Senhor nos prometeu. Amém, igreja? Então às vezes nós podemos ficar aí um bom tempo, perdendo tempo, porque nós não nos encaixamos naquilo que já está selado pela palavra. Aquilo que ele já passou a régua. E eu não sei se alguém já leu sobre Jimmy Moody aqui. Alguém já leu? Mas Moody, ele falou algo que eu também quero compartilhar com você. Há alguma razão porque você não deveria ter fé em Deus? Olha, outra pergunta. Deus já quebrou alguma de suas promessas? Ele faz um desafio para todo o povo cristão. Eu desafio... não é nem cristão aqui. É outra classe. Eu desafio qualquer infiel ou descrente a apontar uma única promessa que Deus tenha feito e deixado de cumprir. Não tem como. Ele é fiel ao que prometeu. Amém? E aí ele faz essa explicação. Satanás é mentiroso. Satanás é mentiroso. Satanás é um mentiroso. Jesus disse isso. Posso abrir a Bíblia e mostrar-lhe como durante... Olha o que Moody fala. Ai, perdi aqui. Que durante 6.000 anos, Satanás mentiu aos homens, dizendo-lhes que a palavra de Deus não é verdadeira. O diabo nega a palavra de Deus e promete tudo aos homens, mas não cumpre nenhuma promessa que faz. Esse é o diabo. E é completamente contrário ao nosso Deus, que é digno de toda confiança. Amém, igreja? Êxodo 15, já estou terminando. Quero terminar 9 horas, 9:10. Êxodo 15, 26. Se alguém... Abre aí para mim, por favor. A gargantinha está seca. Êxodo 15, 26. Eu não vou ler essa história toda. Se você tiver curiosidade, você lê na sua casa. Que fala ali da passagem aonde 3 milhões de pessoas. Lembra lá da passagem do deserto? Tá frio, né? Tá frio aí? Desliga aqui esse aqui, por favor, gente. O da frente. Aonde, irmãos, 3 milhões de pessoas, todos
curados. Amém. Êxodo 15, 26. Nossa, não vou ler tudo não. Vou ler só a parte C, irmãos. Deus anunciou-se como aquele que cura seu povo com essas palavras. Eu só vou ler o pedacinho, é só você ler que está aí. Eu sou o Senhor que te sara. Amém? Ele disse isso para 3 milhões de pessoas. Está em Êxodo 12, 37. Então, cada uma daquelas pessoas creu na palavra do Senhor e desfrutou desses benefícios. E hoje, devido à multiplicação da ciência, que não tem problema nenhum, devido a isso, muitos não estão se apropriando da palavra. Muitos não estão desfrutando, mas não faça isso, irmãos, porque o pacote, tudo que o Senhor fez, tanto foi naquela época, tanto que o lema da quadrangular ele é o mesmo. Então ele curou lá, cura hoje e vai curar até a volta dele. Amém, igreja? Então nós precisamos entender. O Senhor nos deu. Eu poderia passar aqui um tempão lendo coisas maravilhosas para vocês. Mas eu acredito que nem seja necessário. Porque eu creio que se você abrir o seu coração aí, você entendeu. Na verdade, eu estava até comentando com o pastor. Só há uma passagem na Bíblia que fala, e muitos confundem, né? Quando aquele homem, se não me engano foi o leproso, que ele pergunta assim, se o Senhor, será que é da vontade? Muita gente usa isso até para orar. Se for a tua vontade. E só houve, em toda a Bíblia, só há registro de uma passagem que é do leproso, que fala, se quiseres, se o Senhor quiser. E prontamente Jesus fala assim, fala o quê? Quem falou está certo, fala mais alto. Eu quero, Jesus falou, eu quero que você seja curado. E o que aconteceu? Foi curado. Amém? Então não ore mais assim, mas eu não tenho problema, peça. Senhor, fortaleça a minha fé, me dê visão de fé, independente do que eu estou vendo, eu creio, porque a tua palavra está selada, ela falou. Então é da vontade de Deus, irmãos. E nós estamos falando aqui de uma cura física, mas esse princípio é para qualquer área. Quando, por exemplo, salvação, foi falado da casa de paz, Jesus falou, creia, nós cremos, amém? Será salvo tu e tua casa, amém? Olha aí, então eu vou orar. Eu vou orar, Senhor, apresentar lá meus parentes, apresentar isso, aquilo, estou fazendo isso, aquilo. Mas no final, eu creio que eles serão salvos em nome de Jesus. Não é orar, Senhor, se for, não. O princípio é o mesmo. Eu quero um trabalho mais digno. O princípio é o mesmo. Senhor, eu te louvo pelo pão de cada dia, eu te louvo por isso, aquilo, eu te louvo, eu te dou graças, mas eu estou na fé que o Senhor quer me dar o melhor dessa terra, amém, igreja? E eu vou me aprimorar, eu vou fazer curso, eu vou me esforçar, porque em nome de Jesus eu já tenho aquele objetivo lá, amém, igreja? Olha como muda. Então nós precisamos nos apropriarmos. Sabe por quê? Para não passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você ficar frustrado. E não é por causa do Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Mas é devido ao nosso entendimento. Porque já está selado na palavra. É nós que às vezes estamos acreditando mais no diabo, o pai da mentira, o mentiroso, que não cumpre nada do que faz, promete o mundo, e depois quer dar a perdição eterna. Mas Jesus não. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. Amém? Ele cumpre. Então nós precisamos lutar para ter esse entendimento, para desfrutarmos de todas essas maravilhas que acompanham a todo cristão. E quem tem direito a isso? Todos.
Amém? Basta nós entendermos. O problema não está no Senhor. Não está em nós entendermos. Então nós vamos orar agora por cura. Amém, igreja? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, aplauda o Rei. Ele te dá saúde, Ele nos dá saúde, Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos liberta, Ele nos restitui. E eu gostaria que você fosse ousado. Eu já vou passar para o pastor. Eu gostaria que você fosse ousado. Porque às vezes nós acreditamos que Jesus ele cura uma dor de cabeça, mas Ele não cura um câncer. Eu já vi pessoas curar de câncer, coisas extraordinárias. Não cura um desvio de osso. Esses dias eu estava vendo um pregador, eu vi, gente, coisa linda. O osso entrando no lugar assim. Amém, igreja? Então poder não falta. Falta nós nos apropriarmos desse poder. Amém, igreja? Então se aproprie, você recebeu palavra, a fé vem pelo ouvir. O Senhor Jesus, Ele veio nessa terra. Às vezes você fala assim, será que é da vontade de Deus? Caramba, Jesus veio nessa terra para fazer a vontade do Pai. Amém, igreja? Não foi para fazer a vontade dele, foi para fazer a vontade do Pai. Então nós precisamos entender isso. Ele veio do céu para fazer a vontade do Pai. É da vontade do Pai que nós desfrutemos em todas as áreas. Mas nós vamos orar agora especificamente pela área da cura. E você, como filho de Deus, eu nunca me batizei. Todos creem na palavra que foi ministrada? Acabou, você tem fé. Você tem fé, só falta cumprir algumas coisas para a salvação. Então ore. Eu não estou doente. Será que você não tem uma mãe doente, um pai? Um irmão? Um tio? Será que não tem ninguém na tua família que precisa de uma oração? Eu tenho certeza que tem, porque eu tenho na minha também. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos fazer aquilo a qual fomos chamados. Orar com fé. Amém, igreja? Vamos orar, igreja? Por cura pessoal ou por alguma pessoa que você ama muito e você não aceita mais essa escravização na área da enfermidade. Amém?